Com certeza você já teve vontade de viajar o mundo e conhecer todos os países ao redor dele, não é? Pois é. Mas o que você não imagina é que se você fizesse isso, talvez você ia conseguir conhecer a Transnistria, um país que não existe. Como assim? Ficou confuso, né? Então fica comigo até o final que eu vou te explicar melhor sobre esse país que não existe. A Transnistria, ou também conhecida como a República da Moldávia Pridnestroviana, é um pequeno país do leste europeu que não existe oficialmente, ficando localizado entre a Moldávia e a Ucrânia. A Transnistria fazia parte do Império Russo no século XVIII. Com a Revolução de 1917, ela passou a ser do domínio da União Soviética e em 1924 tornou-se uma entidade política com a proclamação da República Socialista da Moldávia. Passando alguns anos depois, em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, a região foi ocupada pela Romênia, após as alianças do Eixo terem invadido a União Soviética. Entre 1941 e 1944, judeus, ucranianos e romenos foram deportados para a Transnistria, onde foram executados nos campos de concentração. Somente no ano de 1944, o Exército Vermelho, que eram as forças armadas da antiga União Soviética, conseguiram retomar a área, deportando para o Cazaquistão e para a Sibéria as famílias que colaboravam com a Aliança do Eixo. Em 1989, quando a União Soviética começou a desmoronar, desmoronou junto o comunismo na Europa Oriental. O país ficou sem governo. A Ucrânia estava em uma guerra política com a Moldávia, por uma pequena propriedade da terra que era essa região da Transnistria. Com o fim da União Soviética, foram criados mais de 12 países. Dessas novas nações, algumas estavam mais prontas para a independência do que outras. Uma delas era a Moldávia, uma república de língua predominantemente romena, localizada entre a Romênia e a Ucrânia. O novo governo da Moldávia agiu rapidamente para fortalecer os laços com a Romênia e declarou o romeno como sua língua oficial. Mas isso não caiu muito bem para a minoria que tinha a língua russa como seu principal idioma na Moldávia, muitos dos quais vivem em uma pequena faixa de terra na região leste do rio Dniester, território da Transnistria. E após alguns meses de tensão, uma guerra civil estourou em 1990, entre os grupos separatistas pró-Transnistria e a Moldávia. Estima-se que mais de 700 pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas durante essa guerra. Até que em julho de 1992 foi estabelecido um cessar-fogo que dura até hoje pelos governantes dos dois países. Embora o país tenha declarado independência, nenhum membro das Organizações das Nações Unidas, a ONU, reconhece o território como um país, sendo oficialmente um território que pertence à Moldávia. No entanto, a população não reconhece o governo moldávio como seu governo. Mais de 30 anos depois da, entre aspas, sua independência, a Transnistria está presa em um chamado conflito congelado, assim como vários outros ao redor da antiga União Soviética. Um conflito congelado é uma expressão própria das relações internacionais, que descreve a situação de um conflito internacional após uma guerra ou uma crise que não está resolvida ainda. Com esse conflito congelado, ninguém está atirando em ninguém, mas também não é um clima de paz. Cerca de 1.200 soldados russos ainda estão estacionados no território da Transnistria. Um fato curioso desse conflito congelado é que ele preservou muito das características da antiga União Soviética. Por exemplo, a bandeira da Transnistria ainda exibe o martelo e a foice, e as estátuas de Lenin e Stalin, ex-líderes da União Soviética, ainda ficam expostas e brilhando nas praças da cidade do país. Antes da gente continuar com o vídeo, se você está gostando, deixe o seu joinha. Você não sabe como isso ajuda o nosso canal a trazer mais conteúdos para vocês. Quem governa a Transnistria?
Apesar do pequeno território de pouco mais de 4.000 quilômetros quadrados, tamanho muito próximo à cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, a Transnistria tem uma república presidencial independente, juntamente com o seu próprio governo, parlamento, exército, polícia, sistema postal e sua moeda. No entanto, o seu passaporte e moeda não são aceitos internacionalmente. Por mais que exista tudo que um país normal tem, não é tão fácil viver por lá. A falta de emprego é gigante pelo país, além das várias dificuldades que o país se encontra, estando em uma das regiões mais pobres de toda a Europa. A Transnistria já foi acusada de tráfico de tabaco, drogas, pessoas e até de órgãos, sendo incluso em relatório da Interpol. A região tem um banco central próprio e uma empresa estatal que cuida de cassinos, supermercados e redes de telefonia. Essa empresa praticamente manda no país. A economia da Transnistria é baseada na produção de aço, energia elétrica e produção têxtil. E o país também tem um time de futebol, o Xerife, que ficou muito conhecido ao vencer o gigante Real Madrid pela Champions League em setembro de 2021. Cultura. A população da Transnistria é de cerca de 470 mil pessoas. O país também tem sua própria constituição, bandeira, hino nacional e emblema nacional. Aliás, como já falamos aqui no vídeo, a sua bandeira é a única na Terra que apresenta o martelo e a foice, o símbolo supremo do comunismo. Mesmo países que mantêm estruturas comunistas, como China e Coreia do Norte, não têm esse símbolo em suas bandeiras. Isso ocorre porque a Transnistria está intimamente associada ao comunismo e à antiga União Soviética. E sem a União Soviética, a Transnistria nunca teria existido. Um país sem existência formal não é uma verdadeira democracia. Não é nem um país capitalista e nem um país comunista. A melhor forma de descrevê-lo, na verdade, é uma mistura dos três que fazem seu sistema político funcionar muito bem, baseado na evolução econômica dos últimos 5 anos. Portanto, o jeito como o governo funciona é através de uma legislatura unicameral, ou seja, a legislatura do país é formada de apenas uma Câmara. Na maioria das vezes, países em regimes de ditadura são unicamerais. Como é a relação entre Rússia e Transnistria? A Rússia continua sendo o maior apoiador financeiro e político da Transnistria. A maioria da população vê a Rússia como o principal garantidor de vida pacífica na região. A propósito, muitas pessoas trabalham na Rússia e podem enviar dinheiro para suas famílias, mas seria errado dizer que eles também são imunes à influência de outros países vizinhos. A Ucrânia, por exemplo, é vista de uma janela do 7º andar de um prédio no centro de Tiraspol, capital da Transnistria. E a Moldávia, país em que a Transnistria tecnicamente ainda faz parte, é visto na outra direção. A presença militar contínua da Rússia na região foi saudada pelas autoridades da Transnistria como necessária, mas criticada pela Moldávia e seus aliados como um ato de ocupação estrangeira. A Transnistria, além de ser um país que oficialmente não existe, é uma terra estranha, com um passado e um presente muito complicado. Dificilmente recebe turistas e a maioria das pessoas que vão para lá são pessoas que apoiam o comunismo. E aí, gostou de conhecer o país que oficialmente não existe? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!